Olá, meu querido do YouTube, bom dia, graça e paz, tudo bem? Graças a Deus. Quero pedir para vocês que continue se inscrevendo no nosso canal. Antes de você ver esse vídeo, está um pouco escuro, mas é proposital, tá bom? Eu não acendi aqui o meu abajur. Antes de você visualizar esse vídeo, eu quero pedir que você, meu querido, se inscreva no nosso canal, você clique no sininho de notificação, você possa também deixar o seu like, você possa comentar no final desse vídeo e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, quero agradecer a Deus por vocês que têm feito um trabalho excelente, um trabalho excepcional, tá bom, meus queridos? Eu quero falar hoje, nesta manhã de domingo, é, muita gente faz essa pergunta, uma pergunta clássica, né? Até é uma pergunta recorrente nos últimos anos, em que nós estamos falando sobre a graça de Deus, espalhando essa mensagem da graça de Deus. Nós que somos os preteristas, acreditamos que todas as profecias bíblicas com relação a manifestação do reino, não do arrebatamento físico, porque, na verdade, arrebatamento físico na Bíblia não existe. Então, nós falamos sobre a doutrina preterista, quer dizer, tudo que relacionado às profecias já cumpriram. Então, existe uma pergunta que muita gente se faz a si mesmo, ou faz muitas vezes a nós, que somos ensinadores da graça. Ele diz assim: como que vocês dizem que não há pecado e que não precisamos pedir perdão a Deus se vemos o pecado sendo cometido todos os dias no mundo afora? Tem resposta para isso. Resposta. Qual é a resposta para isso? Vamos dar aqui, meus queridos, 8 pontos que pode ajudar a esclarecer essa questão, essa pergunta que muita gente faz. A primeira dela: Jesus veio, entre outras coisas, para tirar o pecado do mundo. É só você observar João no capítulo 1, o versículo 29. E ele já fez isso, porque ele riscou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Claro que Paulo, ele usa o verbo nós, que é a primeira pessoa no plural, então ele diz ali nós, ele se inclui no texto. Então, Cristo já fez isso na cruz. Então, por isso que Paulo usa o verbo nós. Eu não posso trazer esse verbo nós para o século 21, porque senão eu tenho que trazer Paulo também. Então, Cristo, a Bíblia diz que ele já fez isso, ele já riscou todo o escrito de dívida que havia contra os judeus, contra todos os povos, incluindo nós. Então, nós estamos depois na cruz, depois da cruz. E isso aqui já cumpriu, por que que eu vou continuar pregando ou ensinando que ainda existe pecado? Nós temos que observar. Então, se eu falar que ainda existe pecado no mundo, eu estou dizendo então que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi em vão. Na verdade, ela não teve efeito. Então aí eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque quando Paulo escreveu, ele disse que ele se manifestou, João, primeiro João, primeiro vamos falar sobre João. João, capítulo 1, versículo 29. Fala que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Então, se negarmos essa evidência, nós também estamos dizendo que Cristo não fez isso. Então, Colossenses 2, 13 a 14, fala que ele já fez isso porque ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, segundo lugar, o pecado ele já foi aniquilado. Do grego, a palavra aniquilado quer dizer abolido, né? Quer dizer, então, se ele, o pecado, ele foi abolido, do jeito que fala em Hebreus 9 e 26, então, como que nós vamos continuar sustentando essa tese?
Quem sustenta essa tese é o sistema religioso. Por que que sustenta essa tese que ainda existe pecado no mundo? Você sabia que os religiosos, o sistema religioso, eles blasfemam contra o Filho de Deus? Por quê? Se eles sustentam que ainda existe pecado, na verdade, eles estão tirando todo o sacrifício que Cristo havia feito na cruz do Calvário. Então, se a religião apregou para sustentar as pessoas dentro dos seus assalpões que o pecado ainda existe, então eles usam isso como moeda de troca. Aí as pessoas ficam. Você já ouviu falar em Pink Floyd, não é? Eles têm uma música que eu vou falar no português, o nome da música. Você é só mais um tijolo na parede, porque eu não vou aqui me atrever a pronunciar no inglês, porque algumas palavras que eu falo em inglês, mas eu não tenho formação em inglês, então em português a música quer dizer você é só mais um tijolo na parede, ou só mais um tijolo na parede. É uma música muito conhecida. Então você pode pesquisar aí como que aqueles alunos, que os alunos são pregos no vídeo, né? Na animação, e os professores são martelos. Tem uma hora que os pregos se revoltam contra os professores, que são os martelos. Então a mesma coisa está a religião, o sistema religioso. Eu gosto dessa música do Pink Floyd porque é uma crítica ao sistema, é uma música antiga, e eu gosto da letra, não é? Porque eu gosto de acompanhar traduzindo no português. Então, a Notebreaker a Notebreaker tem a Notebreaker tem a Hall. Eu acho que é mais ou menos isso. A Notebreaker tem o Hall. O Hall. A Notebreaker tem o Hall. Só mais um tijolo na parede. Eu acredito que é quase isso, né? Meu inglês não é bom, não, mas é só alguma coisa quando precisa, né? Mas é tipo assim, mais um tijolo na parede. Então o que que acontece? A religião, ela se vale disso como moeda de troca. Por isso que os religiosos ficam de cabeça baixa. Você observa os religiosos que é como se fosse escravo. Eu conheço casais de velhos aqui na minha cidade, meus queridos, eles andam, eles andam 3 quilômetros para sair do meu bairro e ir para uma denominação. Eles vão para o templo 3 quilômetros a pé, o casalzinho bota a Bíblia debaixo do braço e vão caminhando pela estrada 3 quilômetros. Por que que vão lá no templo para dizer que eu vou encontrar Deus, se dentro da casa deles eles podem orar, buscar o Senhor ali e dormir em paz e acordar em paz? Por que que precisa ir num determinado lugar? E pasme você, todos dois são aposentados. Você sabia que metade do salário dele e metade do salário da esposa dele fica tudo lá no templo, quando eles recebem? Porque lá eles vendem de tudo. Então isso é do jeito que fala a música do Pink Floyd, mais um tijolo na parede. Então, Jesus já veio para tirar o pecado do mundo. E a Bíblia fala ali em Colossenses 2, 13, 14, que ele riscou todo o escrito de dívida que havia. Segunda coisa, o pecado foi aniquilado. Pecado, não é? Aniquilado no grego foi abolido, do jeito que fala em Hebreus 9, 26. Então o que que acontece? Em terceiro lugar, o pecado está em nosso corpo de carne. O pecado está em nosso corpo de carne, do jeito que fala Romanos, capítulo 7, versículo 20 e o versículo 21. Então, o que que acontece? E também o 25. Então, o que que acontece? Mas Cristo, ele já despojou o corpo carnal. Não é isso que fala em Colossenses 2:11? E, portanto, então nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne, do jeito que fala em 2 Coríntios 5,16. Todos os eleitos, todos os eleitos que estão nesta nova aliança estão em Cristo e por isso já são novas criaturas.
Mas não é isso que fala em 2 Coríntios 5, 16 e 17? Então por que que as pessoas continuam insistindo em anular a graça de Cristo, anular o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário? Então, primeiro, nós sustentamos esse pensamento, esse raciocínio de que não há mais pecado, não existe mais pecado, o que existe é errar o alvo. Aí sim, do jeito que está em Marcos, no capítulo 7. Então, primeiro, Jesus já veio. Nós sustentamos esse pensamento, essa raciocínio, nós sustentamos, né, esse entendimento por causa disso. Não há mais pecado. Primeiro, porque Jesus já veio para tirar o pecado do mundo. E ele tirou, não deixou. João disse isso. Segundo, o pecado já foi aniquilado, foi abolido. Hebreus 9, 26. Terceiro, o pecado está em nosso corpo de carne, do jeito que Romanos fala, mas Cristo já despojou o corpo carnal. Colossenses 2 e 11. E, portanto, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. 2 Coríntios 5, 16. Todos os eleitos nesta nova aliança estão em Cristo e já são novas criaturas. 2 Coríntios 5, 16, 17. Quarto lugar, pecar significa errar o alvo. Então, na carne, nós ainda erramos o alvo. Na carne, nós ainda erramos o alvo. Por isso que Paulo usava o termo pecado para se referir às debilidades e obras carnais. Então, pecar significa errar o alvo. A Bíblia fala em 1 João, no capítulo 3, que, versículo 4, que pecado era a transgressão da lei. Então, quando você abre o Código Penal, eu tenho aqui, mas está um pouquinho longe, eu não vou pegar. O Código Penal, no Código Penal, você identifica os crimes por números. Então, cada número ali representa um crime, representa uma transgressão. Então, a palavra pecado na Bíblia, a palavra pecado significa transgressão da lei. Então, quando os judeus transgrediam a lei, foi colocado o nome nessa transgressão de pecado, assim como 171, 152. Então, os crimes do Código Penal, ele é conhecido por número. Então, quando o meliante chega na delegacia, diante de um juiz, diante de um delegado, o delegado menciona o número e fala em qual crime a pessoa está ali, vamos dizer, como é que eu uso a palavra? Olha, você caiu nesse crime aqui, 171. Então, e vários outros. Então, pecado era a transgressão da lei. Então, pecado, hoje, depois da cruz, significa errar o alvo. E na carne, meus queridos, nós ainda erramos o alvo. Do jeito que está em Marcos capítulo 7. Você vê lá que Marcos capítulo 7, Jesus, ele ensina que o que entra na boca do homem não contamina o homem. O que contamina o homem, Jesus está ali ensinando, Marcos 7, é o que sai de dentro do homem. Mas ali ele classifica tudo aquilo que contamina o homem. Mas você não vai encontrar ali a palavra diabo, você não vai encontrar ali a palavra demônio, você não vai encontrar ali a palavra Satanás, como queira os do sistema. Então, Jesus fala lascívia, adultério, prostituição, avareza, ciúme, ódio, inveja, isso e aquilo. Mas não tem a palavra diabo, Satanás ou demônios. Então, quer dizer, aqueles pecados ali são errar o alvo, são pecado da carne. Então, meu querido, aquilo ali, nós observamos que como pecar significa errar o alvo, e na carne nós ainda erramos o alvo, por isso que Paulo usava o termo pecado,
para se referir às debilidades e às obras da carne, do jeito que Jesus ensinou em Marcos capítulo 7. Então, a quinta coisa, somente debaixo da lei de Moisés, o pecado teve força e domínio para condenar o homem. Você sabia disso? Somente na lei de Moisés é que acontecia isso. Então, nós observamos na palavra de Deus uma coisa interessante. Na lei de Moisés, esse pecado ele teve força, não é? Ele teve força. Então, o que é que aconteceu ali? Então, esse pecado, ele dominou, ou ele dominava o homem, do jeito que está em 1 Coríntios 15, 56. Então, hoje nós estamos debaixo da graça, do jeito que fala Romanos, capítulo 6, versículo 14. Então, sexta coisa, onde não há lei, não há pecado. Por quê? Porque pecado era a transgressão da lei. Então, onde não há lei, não há pecado. Eu e você vivemos debaixo da lei de Moisés? Nós vivemos debaixo da lei das ordenanças? Não. Então, como que vai haver pecado se a Bíblia diz que pecado era a transgressão da lei? Onde não há lei, não há pecado. Romanos capítulo 15, capítulo 4, versículo 15. Você vai encontrar em Romanos 5, 13. Romanos capítulo 10, versículo 4. Então, sétimo, Cristo já consumou a sua obra. Lá em João, no capítulo 19, versículo 28 ao 30, ele já nos deu perdão eterno. Então, se ele já consumou a sua obra, se ele já fez a sua obra, consumar está feito, está pronto, está consumado. Então, se ele já consumou a sua obra, ele já nos deu perdão eterno. Então, não faz sentido pedirmos perdão por obras da carne, porque nós não estamos debaixo da lei, não há transgressão. Então, pedir perdão por pecados é pedir o que Deus já nos deu para sempre. Você está me entendendo? Então, se você orar, falar assim, Deus, perdoa meus pecados, aí Deus olha para o filho dele que está à sua destra e fala assim, ué, não entendi. O povo está pedindo perdão dos pecados. Aí Deus olha para o seu filho amado e fala assim, você não consumou a sua obra, não? Você não terminou o seu trabalho na terra, não? Aí Jesus olha para Deus, o Pai, e fala assim, claro que eu terminei. Aí Deus fala assim, então por que aquele povo está pedindo para perdoar os pecados? Você entendeu, meu querido, que não tem coerência o que o sistema religioso ensina e o que é a verdade na prática não tem coerência? Então pedir perdão por pecados é pedir o que Deus já nos concedeu para sempre. É como se nós disséssemos que o Senhor não cumpriu a sua promessa. Imagine você, por isso que eu falo que as pessoas que não entendem a graça de Deus, eles blasfemam todo dia diante de Deus. É nas suas obras, no seu dia a dia, nas suas práticas, até nas suas orações. Então, você já imaginou isso? Agora, tem um porém. Isto não é licença para vivermos alheio à sua vontade. Se ele já perdoou os nossos pecados, todas as nossas transgressões, eu vou usar transgressão aqui, mas é porque eu estou falando sobre nossos erros, entendeu? Porque a transgressão era pecado, e pecado era a transgressão da lei. Nós não temos lei, ou nunca tivemos lei, a mesma lei das ordenanças. Então, só que a gente tem que observar isso aqui, não é licença para vivermos a lei à sua vontade, do jeito que fala em Gálatas, no capítulo 6, verso 7 e 8. Então, dizer que não há pecado não é a mesma coisa que dizer que não existe obras más. Pecado, transgressão da lei é uma coisa, obras más é outra coisa. É claro que o mal ainda é praticado no mundo inteiro. Quando dizemos que não temos pecado, ou quando dizemos que não há pecado, estamos afirmando que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a diferença.
do jeito que fala em Romanos 8:1. Portanto, agora. O advérbio é importante, portanto, agora. Ele tá dizendo, depois do sacrifício, depois do perdão, depois do fim da lei, porque a palavra portanto é um advérbio, então é muito bom a gente entender isso aqui. Portanto, agora. Por que ele usa um advérbio e pega o agora por tempo presente? Ele fala assim, a partir do momento que Cristo veio, se manifestou para aniquilar o pecado, deste momento em diante que a obra foi feita, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já viu o que diz João, no livro de João, no capítulo 5, e o versículo 24? Sabe o que está escrito ali? Está escrito ali que nós não vamos passar ou não passamos por condenação. Nós, os santos, os salvos em Cristo, nós não passamos por condenação. E a igreja fica metendo medo nas pessoas, a igreja que eu falo é o sistema, metendo medo nas pessoas, dizendo que eles estão sim, correndo o risco de perder a sua salvação. Mas a Bíblia fala que os salvos, os santos em Cristo, até porque essa carne ela vai perecer mesmo, não tem jeito. Todos nós vamos para o inferno. Não vamos não? Todos nós vamos para o inferno. Por quê? Porque a palavra inferno quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Todos nós vamos para o inferno. Inferno significa sepultura, lugar encoberto. Então, quando João Ferreira de Almeida ele não quis traduzir a palavra real, né, do grego, do latim para o português, né? Ele deixou a palavra inferno, deixou a palavra diabo, deixou a palavra Satanás, tudo para usar isso como moeda de troca. E conseguiram um efeito estrondoso que até hoje traz um prejuízo tremendo aos cristãos, não é? Então, dizer que não há pecado é o mesmo que dizer que não existe obras más. É claro que o mal, ele ainda existe, não é? Ele ainda é praticado no mundo todo. Então, quando dizemos que não há pecado, estamos afirmando que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só isso, não é? Do jeito que fala Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Meu querido, o apóstolo que foi o maior apóstolo, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, por que a religião insiste em contradizer o que Paulo recebeu diretamente de Deus lá no paraíso, na eternidade? Nem isso eles respeitam. Então, o que eles vão respeitar se nem a Bíblia? Paulo falou que ele veio pregar o evangelho aos gentios e ele recebeu diretamente do Pai, do Eterno, do jeito que está em Gálatas capítulo 1. Então, o sistema ele vai continuar enganando as pessoas até quando quiser. Meu querido, estas são as verdades. É por isso que nós dizemos, ou nós falamos que não existe mais pecado. O que existe é o pecado da carne, que ainda é praticado no mundo inteiro. O que é o pecado da carne para nós? O pecado da carne que nós falamos é o mal que é praticado no mundo inteiro. Não aquele pecado de transgressão da lei. É por isso que nós falamos que quem está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. É uma metamorfose espiritual. Saímos da situação das trevas, o mundo em que vivíamos, e Cristo nos transportou para o reino do seu amor. Portanto, Romanos 5,17, nós já reinamos em vida. Tá bom, meu querido? Fique na paz, tenha um bom dia e um bom domingo para todos, para a honra e glória do nosso Criador. Amém. Fique na paz.